Olá, eu sou a Sofia do Learn Portuguese with Sofia E eu sou a Bia do canal Plain Português. e hoje vamos comparar o português falado em Portugal com o falado no Brasil. A grande dúvida é: um aprendiz da variante brasileira consegue se comunicar bem em Portugal e vice-versa? Vamos descobrir. Nós selecionamos situações reais do dia a dia para testar estas diferenças. Como um português diria a seguinte frase? I need to go to the train station. Preciso de ir à estação de comboios. Nossa, aqui no Brasil dizemos preciso ir à estação de trem. Eu notei essa diferença que em Portugal temos muito estas preposições e Uhum. dizemos como preciso de ir ou estou a. E no Brasil, muitas vezes, quando estou a ver textos, vejo que tem preciso ir. Mas em Uhum. Portugal, nós dizemos sempre preciso de ir à estação de comboios. Vamos à próxima frase? Vamos. I'll take the bus. Bom, aqui no Brasil, vou pegar o ônibus. Vou pegar o ônibus. E em Portugal? Em Portugal, nós dizemos vou apanhar o autocarro. Apanhar. Eu acho que em algum lugar do Brasil, uma característica mais regional, se fala apanhar. Uhum. Mas, ou pegar é mais comum. Autocarro. Autocarro parece um carro autônomo, né? Que... Sim. Uhum. Nós nunca usaríamos pegar, porque pegar, nós temos esse verbo em português, mas pegar é como pegar um objeto. Por exemplo, um Ah, objeto cai no chão, eu vou pegar. sim. Ah, interessante, É muito interessante. curioso como estas frases são tão simples e são frases que são muito diferentes entre o português de Portugal e o português do Brasil. Bom, a próxima. Hello? Então, quando o telefone toca, aqui no Brasil, a forma mais genérica é alô, alô. Em Portugal depende. Então, nós temos a forma mais informal é dizer olá, estou sim, Hum, e mas isto é uma situação muito informal. Se for, por exemplo, num ambiente de trabalho, usamos uma forma mais formal e dizemos olá, bom dia, em que posso ajudar? Há uma grande hum. distinção de responder a uma chamada de uma pessoa que conhecemos versus responder a uma palavra, uma chamada, uma pessoa que não conhecemos. Mas o geral é: Olá, estou sim. Ah, entendi. Por exemplo, você recebe uma ligação ou uma chamada no seu celular Hum, e não, e o identificador, né? Você não sabe quem é pelo identificador de chamadas. Então, uhum. você falaria: Olá, estou sim? Eu penso que a forma mais formal, se eu não sei quem é, e pode ser uma formal ou informal, nós dizemos somente: Olá, estou? Ah, aham. Interessante. Aqui, olá no Uhum, Brasil seria mais quando você encontra alguém pessoalmente. Tipo, oi, uhum, olá. uhum. Mas ao telefone, alô, alô. A Ah. forma mais genérica. Uhum. Então dizem as duas formas, olá e alô. Isso, mas o olá Ah, pessoalmente. uhum, uhum. O alô ao telefone. Então vamos ver a próxima frase. Vamos lá. My cell phone screen broke. Como vocês diriam esta frase no Brasil? A tela do meu celular quebrou. Ou então, para ser um pouco mais moderna, a tela do meu smartphone quebrou. Mas enfim, é a tela do meu celular quebrou. Uau, são muito diferentes. Sim. Então, em Portugal, nós dizemos o ecrã do meu telemóvel partiu-se. Nossa, parece que pegou um avião e foi embora, partiu-se. Sim, mas nós temos esta distinção, por exemplo, entre partiu-se ou avariou-se. Ah, Aham. Então, partir é como fisicamente partiu.
E Uhum. avariou é como deixou de funcionar ou tem um problema, talvez um problema mais de sistema. Entendi. Então, em Uhum. português fazemos sempre esta distinção entre será que partiu mesmo fisicamente em duas partes ou somente deixou de funcionar, mas continua a parecer inteiro. Uhum. Entendi. Então, acho que a forma normal e mais geral, nós diríamos: o ecrã do meu telemóvel avariou-se. Sim, Ah, é, nesse sentido, aí falaríamos parou de funcionar. A tela do meu celular parou de funcionar. Bom, vamos à próxima. vamos. I am waiting for my friend. Então, como vocês diriam em Portugal? Em Portugal, nós diríamos: estou à espera do meu amigo. Hum, E vocês, como diriam no Brasil? ah, estou à espera, poderia ser dito, mas é algo um pouco mais formal, ou de uma linguagem no registro escrito, né? No dia a dia, estou Uhum. esperando o meu amigo. Mas teria a possibilidade de vocês usarem um verbo em vez de à espera? Então, ah, aqui não, Não? e Uhum, porque essa é uma situação que eu vejo muitos alunos a tentarem a usar o gerúndio, como vocês no Brasil dizem, estou esperando, estou usando, mas em português nós nunca dizemos estou mais gerúndio e muito raramente usamos gerúndio em português. Estes verbos são sempre separados por uma preposição como estou a mais verbo. uhum, E este caso especificamente é estou à espera e não vamos ter um verbo, mas nós entenderíamos se disser estou a esperar um uhum. amigo, ok? Entendi. Mas nunca diríamos estou esperando. Então, provavelmente teremos a mesma situação na próxima frase. Hã? Exato, eu acho que sim. Uhum. He is wearing a suit. Então, se eu aprendi muito bem a sua lição em Portugal, vocês diriam ele está a vestir? Não. Ah, sim, podíamos Ah. dizer ele está a Aham. vestir um fato ou ele está a usar um fato. Ah, sim, mas eu erraria no fato, porque fato para nós é um fato, é uma ocorrência, é um Aham. evento. Então, ele está vestindo um terno em português do Um Brasil. terno. Um Uau. terno. Aham. Acertei 50% a sua lição. Sim, sim, eu acho que já ouvi esta palavra em português, mas é como assim uma palavra muito antiga que quase ninguém Oh, usa. Sim. perfeito. Como é para vocês se um português disser ele está a usar um fato, vocês entendem? Ou Nem um pouco. uhum, Assim, sem um contexto, para mim seria algo. Ele está elaborando um argumento, ou então usando um uhum, acontecimento da vida para explicar alguma coisa. uhum, Principalmente se você usar o verbo ele está usando, ele está a usar e não a uhum, vestir, né? Então, ele está a exato. usar um Aham, fato muito aham. genérico. Aham. E esta situação de nós dizermos estou a, estou, ou está a usar, como soa para vocês? Para mim, soa algo assim, que você está prestes a fazer alguma coisa. Uhum, Por exemplo, você tem uma viagem, daqui a algumas horas. Aí você poderia me falar, ah, estou a viajar. Eu entenderia que, você está prestes a viajar. Mas este é o meu entendimento, porque em uhum, português do Brasil essa estrutura ela não acontece. exato. Uhum. Essa seria a minha Interessante. interpretação, Beatrice. Ah, sim. Bom, vamos aos Bom, próximos, às próximas frases. uhum. What time is breakfast served?
Tem um Então, pouco de comida. Pode ir lá, Sofia. então, para esta frase, nós diríamos: a que horas é servido o pequeno almoço? Hum, E, aham. e vocês? Ah, não. A que horas o café da manhã é servido? Uhum, A que horas o café da manhã é servido? Então, a refeição, né? A primeira refeição do dia, chamamos de café da manhã. E o que é curioso é que você pode tomar o café da manhã e não tomar café. Pode tomar um leite, um chá. uhum, Então, é o nome da uhum, refeição, café da manhã. Uhum. uhum. Sim. Para nós, pequeno almoço é, pronto, é realmente uma refeição muito pequena. Então, a palavra pequeno tem algum sentido, porque no geral, em Portugal, pequeno almoço é pequeno, é só como uma torrada com café, uma torrada com leite. Ó, Vamos à seguinte? vamos. Continuamos a falar de comida. The restaurant is on the ground floor. Então, aqui no Brasil, diríamos que o restaurante fica no térreo. Para nós é muito semelhante, mas a última palavra é diferente. Então, o restaurante fica no rés do chão. O resto do chão, para mim, soa como se fosse um lugar na cidade, um bairro, um distrito, e não um Aham, andar no prédio, um resto do chão. E uhum, como é a indicação nos elevadores? Porque aqui no Brasil nós temos a indicação, né, uhum, com o número zero ou a letra T, T de térreo. aham. Em Portugal nós temos o número zero ou temos R e um traço C. Uhum. RC, como rés do chão. Muito bom saber. Aham, sim. Uhum. Para nós é fácil entender quando vocês dizem térreo, porque nós também podemos dizer piso térreo, como Ah, sim. indicar que é o resto do chão. Mas Uhum. este é mais como uma linguagem técnica e, no geral, dia a dia, vai ser sempre resto do chão. No elevador tens a inicial RC. Uhum. Enquanto entras na casa, tens aquelas as campainhas, não sei se entendes, onde Ah, sim. tocas, e também temos RC. Uhum. Olha, interessante a resto do chão. Vocês também dizem campainha? Campainha. Aham. Campainha seria mais para uma casa ou um apartamento, né? É Uhum, nesse uhum. sentido. Sim, sim. Tá, campainha. Ah, então é Uhum. semelhante. Uhum. Ok, boa. Tá. Uhum. Vamos ao próximo. I'd like a cup of coffee, please. Muito importante essa frase, Sofia. Como vocês dizem em Portugal? Então, nós diríamos: queria um café, por favor. Uhum. É a forma mais comum de dizer. Mas, por exemplo, esta frase tem a cup of coffee. Então, queria uma chávena de café, por favor. Mas, no geral, quando vamos a um café, é mais simples dizer: queria um café, por favor. Entendi. E Aqui vocês? pelo cup seria gostaria de uma xícara de café, por favor. Uhum. Mas no dia a dia, principalmente se for uma xícara de café preto, falamos somente cafezinho. Gostaria de um cafezinho, por favor. Uhum. E de uma maneira mais coloquial ainda, em vez de gostaria, usamos me vê. Me vê um cafezinho, por favor. Me vê, uau. Ah, Como me vê um. dever? Sim, Que como do interessante. verbo ver. Me ver. Essa estrutura, me ver, podemos usar em restaurantes, Uhum. lojas, quando você quer que o vendedor, né, te alcance alguma peça de Uhum. roupa. Uhum. Enfim, me ver. Uhum. De todas as opções que falaste, gostaria de um cafezinho, por favor. Era aquela opção que também era possível dizer em português de Portugal e pensarmos que
é igual. Também Uhum, podemos dizer. Então, uhum. Ah, perfeito. todas Então, as outras muito diferentes. sim, aham. Perfeito. Aham, vamos agora a alguns candies. Próxima Bom. frase. Kids love candies. Bom, então, se estamos falando no geral, seria as crianças adoram doces, né? Doces em geral. Mas se estamos falando daqueles pequenos doces à base de açúcar, que tem sabor Uhum. de morango, enfim, frutas, chocolate, caramelo, a frase seria: as crianças adoram balas. Uhum. E em Portugal, o que as crianças adoram em Portugal? Então, em Portugal, as crianças adoram doces, Uhum. porque balas não é para crianças em Portugal. Ah! Balas em Portugal é para armas. Ah, aqui Disparam. também. Munição de armas, né? Também Sim, são balas. exato. Aham. Então Mas o doce. só usamos para isso. Uhum. Mas tem algum outro nome para esses doces? Pequenos, assim? Eu Podemos, já. nós dizemos doces, como no geral, Uhum. esses doces assim mais tipo doces pequenos de açúcar, podemos dizer guloseimas. Mas eu vi um outro nome, Sofia, tipo Hum. rebuçados, não é rebuçados? Ah, sim, rubuçados, mas rubuçados é muito específico, é como Ah, aqueles doces mais duros, tipo como um ah, caramelo, ou entendi. porque, por exemplo, se forem aqueles doces mais moles, é como uma Uhum. goma. Ah, temos goma aqui também. Aham. Uhum. Ah, então rebuçados é um doce específico, né? Ele é mais Exato. durinho. Uhum. Aham. E como doces e guloseimas é a palavra geral, mais Uhum. genérica. Entendi. Acho que é a primeira vez que temos uma frase igual. Ah, Todas estas frases, sim. esta foi quase exatamente igual. Quando disseste as crianças adoram doces, eu was like, yes! Ah, Temos uma frase exatamente igual. e não só a frase, é um fato universal também, né? Que Uhum, crianças também, adoram doces. é verdade. Perfeito. Bom, Ah, próxima frase. What are you doing? então, esta frase nós temos duas formas de dizer. Informal, dizemos o que estás a fazer. E formal, dizemos o que está a fazer. Uhum. E vocês? Ahn, bom, a maior parte do Brasil acaba usando você e não tu, então seria o que você está fazendo. O gerúndio, mais Ah, uma outra vez, né? vez. O que você está fazendo. No dia a dia, por causa da redução das palavras, o que você está ficaria como o que você tá fazendo. Uhum, Mas só uma característica uhum, mais da fala, né? Porque a estrutura acaba sendo a mesma que eu já falei antes. O que você uhum, está fazendo. exato. Ah, Hum, em Portugal temos uma grande distinção entre o tu e o você. Então, são pessoas que nós conhecemos e temos confiança, como familiar, amigo. Dizemos o tu. Então, o que tu estás a fazer. Mas se não conhecemos a pessoa, ou se é uma pessoa em ambiente de trabalho, ou uma pessoa mais idosa, então é mais correto usar o você, o que você está a fazer. hum, Não é preciso dizer o que tu estás a fazer. Então, dizer o que estás a fazer, ou hum, o que está a fazer. Mas é daquelas coisas que eu acho que, como professora de português, é das maiores dores de cabeça para os alunos, porque tem o tu e tem o você e são conjugações diferentes e tem que estar sempre a pensar nisto. Mas é um pouco difícil em português porque temos realmente esta diferença e damos importância à distinção entre o tu e o você. hum, As pessoas mais jovens, acho que, por exemplo, já adotamos mais o tu, porque
também cria mais confiança e cria mais proximidade entre as pessoas. O você é também uma forma de distanciar, de dizer, Uhum. ok, estamos a falar, mas não somos bem conhecidos, mantemos uma distância. E o tu é como toda aquela formalidade se desconstrói. Olha que interessante, né? Aqui no Uhum, Brasil a gente acaba não tendo esse uhum, aspecto da língua, sabe? De uma maneira uhum, geral, o Brasil acaba usando você. Há lugares em que se usa tu, por exemplo, no sul do Brasil, alguns estados da região norte, nordeste, mas uhum, nem sempre o tu propriamente conjugado. Seria uhum, tu está, tu vai. uhum, Mas nesses lugares acabam usando tu. uhum. Aham, E interessante. outra parte também achei interessante foi como quando falaste a parte mais curta de dizer aquela parte Você tá? que você Uhum. está, aham. Isso para mim soa como soa a forma como nós diríamos na região de onde eu venho, no Algarve. Mas Ah, aí temos mais, é uma questão de sotaque, porque nós também temos diferentes sotaques entre Portugal inteiro. Talvez vocês no Brasil é igual, não é? uhum, Mas uhum. também no Algarve, nós, quando estamos a conversar, gostamos de cortar e tornar as frases mais curtas. Fica mais fácil de falar. Com certeza. Pode falar sobre mais coisas, né? Aham, sim, mais tempo para dizer mais Uhum. coisas. Perfeito. Então, vamos Ó, à próxima. vamos lá. There is someone in the bathroom. Tem alguém no banheiro. Tem alguém no banheiro. Como vocês diriam em Portugal? Em Portugal, nós diríamos está alguém na casa de banho. Hum, Então, não, então não é comum usar o verbo ter nesse sentido de não, existência, de. uh-uh, não, Ah, uhum. não. Mas é aquelas situações, outra vez, eu se ouvir essa forma, entendo perfeitamente o que Sim. está a ser dito, mas não é português de Portugal. Uhum. É, Aham, quando você disse estás alguém, para mim, lógico, entendo, mas é algo mais assim, clássico, aham. algo de literatura, né? Estás Sim. alguém. Sim, mas entendemos perfeitamente, né? Casa de Aham. banho, já não falamos casa de banho. Continuamos no tópico da casa de banho, ou do banheiro. Ah, sim, sim. Então, a próxima frase, The toilet flush isn't working. nós diríamos o autocolismo não está a funcionar. Ou Nossa. o Eu, autocolismo está avariado. eu acho que se você estivesse em um hotel aqui em Curitiba, não, né? Aqui no Uhum. Brasil, o recepcionista ficaria assim. Quê? Auto, o quê? Como? Autoclismo? Autocolismo. Nossa, eu não Aham, faço, eu não faria a menor ideia do que, aham. sobre o que você estaria falando, né? Como A, a, vocês diriam? a descarga. A descarga não está funcionando. Para nós essa era para mim pessoalmente, Sofia, que diria como a descarga do quê? Como entende a Ah, palavra, mas não entendo qual é o contexto. uma Seria assim descarga no Brasil. elétrica ou algo. Talvez, sim. Entendi, Sim, aham. Olha, um interessante. autocolismo. Ia ter problemas no Brasil com esta palavra. Se Bem eu, ah, provável que sim. aham, é verdade. Perfeito. Agora vamos a uma frase bastante popular, entre os alunos. Where are you from? Aqui, esta frase é como já temos outra situação. Temos o tu ou você. Então, o que é que vamos escolher? Podemos dizer de onde és, com o tu, de onde és, e a formal com você, de onde é. Uhum. Então, temos esta É, situação aqui. E aham. vocês? Eu acho que a frase como o você é praticamente a mesma aqui. Ah, falaríamos o Uhum. você na pergunta, mas eu acho que a grande diferença está na pronúncia. Em vez de
de onde, com esse, né? Falamos, a Hum. grande maioria dos brasileiros, de onde? De onde você é? Com esse som bem mais característico. Uhum. Porque para vocês as vogais são mais abertas, não é? No geral, as vogais são mais abertas. Sempre de, a, é. Uhum. Ah. Sim, sim. Eu às vezes penso que é por isso que muitas pessoas dizem que o português do Brasil soa mais como cantado e mais fluido, porque para nós, em Portugal, as vogais podem ser abertas, mas à medida que chegamos ao fim da palavra, as vogais ficam mais fechadas e mais secas. E Ah, esse também cria assim umas pausas e muda completamente a musicalidade da forma como falamos. Então, por uhum, isso é uhum, de onde és. E temos este uhum. de muito seco. Entendi. A próxima frase também tem um pouco a ver com pronúncia. Vamos ver. Are you from Portugal or Brazil? Bom, então aqui no Brasil, né, perguntaríamos da seguinte maneira: você é de Portugal ou do Brasil? Então, o né, de Portugal, geralmente o L em posição final tem esse som de U, a não ser que você vá bem ao sul do Brasil, ah, com pessoas, é, enfim, de gerações mais anteriores, né, que acabam fazendo o som de L mesmo. Mas de uma maneira geral, o L em posição final tem o som de U. Você é de Portugal ou do Brasil? Uhum. É muito semelhante com a forma como nós dizemos. Acho que a gramática é igual. E aqui só temos a diferença da pronunciação. Então, em Uhum, português de Portugal, nós diríamos és de Portugal ou do Brasil. uhum, sim. Muito semelhante, mas pronunciação é um pouco diferente, acho. Uhum, mas não compromete nem um pouco a compreensão, né? Não, Nem daqui exato, nem daí. Aham, perfeito. exato. Próximo. How cool! Esta tenho muita curiosidade de saber como vai ser no Brasil, porque em Portugal talvez seja diferente. Vamos ver. Uhum. Bom, aqui no Brasil seria que legal. Que legal. Uhum. E em Portugal, Em Portugal, nós diríamos, temos várias formas. Então, dizemos que giro, uhum, podemos dizer que fixe, que é muito informal, ou podemos dizer que espetáculo, que é assim super entusiástico. uhum. É, o que espetáculo nós entenderíamos tranquilamente, Uhum. mas é algo assim mais grandioso, né? Nossa, que Uhum. Sim, espetáculo. exato. Que Aham. giro, seria um giro. Que giro, ah? Aham. E o que fish, não. Não. Não daria muito entendimento, assim. Uhum. Ai, que legal, que legal. Bom, próximo. I'm going to make a sandwich. A próxima frase nós diríamos: vou fazer uma sandes. Uma o quê? Uma sandes. Para mim Como vo- parece o nome de uma bebida. Hã? Uma maçã, uma Bom, então é bebida. muito diferente. Não, acho que não é tão diferente, mas para mim soa como se fosse o nome de algum drink. Ah, Ah, não sei se porque eu pensei em sangria, enfim. Mas em português, aqui no Brasil, vou fazer um sanduíche. aham. Um sanduíche. Uhum. Para nós é sempre sandes. Sandes. Ai, que bonitinho, Sandes. gostei. Vou usar, vou fazer uns sandes aqui. Ai, legal. I love you. Acho que a nossa última frase, certo? É a Acho que nossa sim. última frase. Aham. Oh, estamos a chegar ao Pronto. fim. Então, eu acho que este é um assunto muito delicado na cultura portuguesa. Hum, Em Portugal, as pessoas são muito contidas com as emoções. Então, por exemplo, nós temos o verbo amar, mas dizer
amo-te é uma coisa que só dizemos àquelas pessoas assim muito próximas e normalmente é mais em contexto romântico. Uhum. Eu tenho até algumas conversas e falei disto já noutros vídeos também, que às vezes até se passa que entre famílias, entre a mãe e o pai, ou a mãe e os filhos, nem dizem amo-te, porque é assim uma frase tão intensa que somos muito cuidadosos a usar. Então, é comum dizermos gosto muito de ti. Uhum. Esse é o mais Entendi. comum de dizer esta expressão. E amo-te pode ser assim, tipo, é muito grande. Temos que realmente pensar bem quando usar. Ah, olha, interessante, E né? vocês? Bom, aqui a frase clássica seria eu te amo. O que é curioso é que, como eu te falei antes, né? Como eu te falei antes, grande Uhum, parte do Brasil não usa tu, uhum, mas mantemos alguns outros pronomes relacionados a tu. E um deles é nessa frase, né? Eu te amo, te amo. uhum. Então, ah, enfim, essa E é em, a clássica. em português nós dizemos sempre amo-te. Então pomos o te depois do verbo, que é também Ah, assim muito característico de português de Portugal. aham. Aqui no Brasil a preferência é que ele venha antes do verbo, mesmo que gramaticalmente incorreto, nós Uhum, acabamos colocando antes do verbo. Aham. Bom, então é interessante observar que as duas variantes, né, o português aqui no Brasil, o português de Portugal, tem muitas semelhanças e diferenças bastante interessantes, né, uhum. Sofia? Com certeza, mas eu acho que com um pouco de prática, no fim do dia, nós entendemos-nos. A exceção do autoclismo, como que era? Autocolismo. Autoclismo, Essa, ali ficou essa, um essa era capaz Ali, de termos alguns problemas. ali ficou um pouco complicadinho, Aham. né? E tu que estás a assistir, qual destas versões estás a aprender? E qual dessas diferenças mais te surpreendeu? Não te esqueças de visitar o canal Plain Português para mais dicas sobre o português do Brasil. E Learn Português with Sofia para mais dicas sobre o Uhum. português falado em Portugal. Bea, muito obrigada por esta pequena aula e troca. Foi muito interessante e muito divertido também. Então, muito obrigada por este momento. Eu que agradeço. Gostei bastante e aprendi mais ainda, Sofia. Então, Eu também. até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.